Evangelho de João, capítulo 8, versículos 30 ao 33. A palavra do Senhor diz assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos da descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Certa vez, eu conversava com um médico, amigo meu, acho que já falei um pouco dele aqui. A nossa amizade se consolidou quando eu pagava consultas para poder falar do amor de Deus para ele. Não sei, Deus colocou um carinho no meu coração por ele, e pelo menos uma vez por mês eu pagava uma consulta e não tinha problema nenhum. Chegava lá e falava: não, só vim falar de Deus para você. E depois de um certo tempo de amizade já, a gente conversando sobre os pacientes dele, e ele me disse: Alexandre, o paciente mais difícil de ser tratado é aquele que não reconhece que está doente. É aquele que não reconhece a sua enfermidade. Porque existem alguns parâmetros da enfermidade. Existe aquela pessoa que ela tem uma enfermidade séria, severa, às vezes até grave, mas ela não sabe que tem. Exemplo: os dois tipos de câncer mais comum em homens e que são os mais silenciosos. E por isso, normalmente, quando se descobre o câncer, já está em fase quase terminal, é o câncer de intestino e o câncer de próstata. Porque ambos estão diretamente ligados com a masculinidade do homem. E o homem, por natureza, ele não gosta de fazer exame. Ele não gosta de ir em médico, ele não gosta de tomar remédio. Então, quando um homem descobre que ele tem um câncer no intestino, porque já há sinais de sangue nas fezes, se for câncer, já está num estado avançado. Quando um homem descobre, por sintomas na urina, de sangue na urina e por aí vai, que ele está com câncer na próstata, já está no estado avançado. Ele disse, então, tem esse tipo de paciente que ele tem a doença, ele não sabe que tem a doença. Ela está ali, mas ela não se manifestou ainda de forma tal para ele procurar um tratamento. Mas existe aquele paciente que ele está doente, ele tem o diagnóstico da doença, ele sabe da doença que ele tem, mas ele não quer tratar. Então aquele paciente, segundo ele, o pior paciente é aquele que fez os exames, ele tem a doença, ele sabe que tem a doença, ele tem o diagnóstico da doença, mas ele não quer tratar. Ele ignora o tratamento. Ele ignora a situação que ele está vivendo. Então esse médico me disse assim: olha, esse é o pior paciente que existe. Provavelmente nem remédio consegue tratar. Por quê? Porque é um paciente que ele não busca o tratamento. Ele não muda o seu estilo de vida. Ele não procura o atendimento médico. O Senhor Jesus está pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que ali naquele momento muitos se convertem. Muitas pessoas creem em Jesus Cristo e passam a entender que realmente ele não era apenas mais um profeta, mas o Filho de Deus. Muitas pessoas entendem que aquele que estava diante deles era realmente o Messias prometido, que viria restaurar a nação de Israel. Mas ao mesmo tempo que eles se convertem ao Senhor, eles chegam para Jesus e falam: Jesus, eu entendo o que o Senhor fala, eu entendi o teu Evangelho, eu recebo o teu Evangelho, eu aceito o teu Evangelho, eu creio no teu Evangelho, eu creio no Deus vivo, eu creio que você vai nos salvar, eu creio que Deus vai nos restaurar, mas você falou um negócio aí que eu não estou entendendo. Você disse que eu serei livre, mas livre de quê? Eu não sou escravo. Eu sou da descendência de Abraão, versículo 33. Jamais nós fomos escravos de alguém. Eu recebo o Senhor como meu Salvador, mas o que o Senhor está falando não se aplica a mim. Por quê?
Porque eu nunca fui escravo. Então esse evangelho que o Senhor está pregando, para mim não se aplica, não. Fica tranquilo, Jesus, que eu até recebo você como meu Salvador, mas isso que você está falando não se aplica para mim não, porque eu não sou escravo. Eu não sou escravo. Nunca fui escravo de ninguém. Como é que você vem e ensina para a gente assim, olha, se vocês acreditarem em mim, vocês serão livres. Queridos, há muitas pessoas no mundo que elas são presas, estão aprisionadas, mesmo que libertas. Anda, trabalha, come, estuda, dirige, viaja, mas são aprisionadas. São aprisionadas nas suas emoções, são aprisionadas na sua autoestima baixa, são aprisionadas nas suas memórias amargas do seu passado. São pessoas que você olha na rua, parece como qualquer uma outra pessoa. Pessoa que sorri para você, mas é prisioneira de uma tristeza profunda que ela traz no coração, que ela traz na alma. Tem pessoas que caminham, que dirigem, que viajam, que enxergam tudo o que faz, mas que espiritualmente são completamente cegos. Não consegue perceber a batalha espiritual que vive à sua volta. Não consegue perceber que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Pessoas que têm os seus olhos perfeitos, que enxergam tudo que Deus criou, mas são pessoas que não conseguem detectar a batalha espiritual que vive à sua volta, tentando te destruir a cada dia. Pessoas que chamam as suas batalhas espirituais de sorte, ou de falta de sorte. Pessoas que chamam as suas batalhas espirituais de acaso ou ocasionalidade. São pessoas que têm os seus olhos vendados pelo pecado. Pessoas que são acometidas de uma miopia espiritual, que não conseguem entender o plano de salvação de Cristo Jesus quando Ele morre na cruz do Calvário e prega o evangelho da libertação. O mundo está cheio de pessoas, e talvez essa igreja, esse salão esteja cheio de pessoas que vieram aqui livres de uma prisão que se encontra lá na delegacia, mas estão completamente aprisionadas no seu próprio pecado. O diabo tem aprisionado muitas pessoas no pecado. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa de adultério? Quantas famílias estão sendo destruídas porque o diabo tem aprisionado pessoas na promiscuidade, no sexo virtual, aprisionado pessoas naquela síntese de que a grama do vizinho é mais verde. Quantas pessoas o diabo tem aprisionado a tal ponto que eles não conseguem, homens, passar ao lado de uma mulher sem olhar para o corpo dela? Às vezes, muitas pessoas que estão aqui estão aprisionadas nos vícios. No álcool, no fumo, nas drogas, no vício da Coca-Cola, no vício da glutonaria. Prisionados, completamente presos. E aí o diabo vem e fala assim, mas você ser viciado em Coca-Cola não é pecado, o pecado é você ser viciado na cerveja. Você ser viciado em comer muito não é pecado, tem que comer mesmo. Queridos, o diabo ele maqueia o pecado a tal ponto que nós não conseguimos perceber o que é pecado ou não. E quando nós não somos libertos, então nós estamos escravos. A Bíblia diz que o ser humano que não se converte a Jesus Cristo, ele passa uma vida inteira nesse mundo escravizado pelo pecado. A sua noção é dirigida pelo pecado, os seus sonhos são norteados pelo pecado, a sua visão é dirigida pelo pecado, os seus desejos são praticados pelo pecado. E não por Deus. Por isso eu quero falar essa noite sobre Jesus Cristo é a verdade que liberta. Vamos repetir? Jesus Cristo, a verdade que liberta. Guarde isso no seu coração. Se há uma única maneira de você se ver livre da escravidão promovida pelo pecado, essa única maneira é Jesus Cristo. Não há outra maneira. Jesus, quando chega para esses judeus que haviam se convertido à sua pregação, ele nos ensina.
Versículo 31, João nos ensina. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Queridos, para que a verdade que nos liberta dos nossos pecados, Jesus Cristo, possa realmente quebrar as cadeias de tudo aquilo que o pecado promove em nossas vidas, nós precisamos, acima de tudo, crer em Jesus Cristo. Diga, crer em Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de crer, ela está falando de uma fé prática. Existem dois tipos de cristãos na igreja. Existe o cristão praticante e o cristão não praticante. Existe o cristão que pratica os evangelhos, existe o cristão nominal. Isso em todas as igrejas evangélica, católica, tem esse tipo de cristão. Aquela igreja que ela é sempre regida por pessoas que frequentam e que participam, mas que a sua vida não exala aquilo que Cristo nos ensina. Ele é cristão de convicção, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ele acredita que Jesus Cristo veio ao mundo há 2000 anos atrás, ele acredita que Jesus Cristo morreu na cruz, ele acredita que Jesus Cristo ressuscitou, ele acredita que Jesus subiu aos céus, ele acredita que Jesus vai voltar no fim dos tempos, ele acredita no derramamento do Espírito Santo, mas ele não vive o Evangelho. É o cristão nominal, é o cristão não praticante. Queridos, o nosso mundo está cheio de cristãos não praticantes, de pessoas que olham para a igreja e olham para Jesus e contemplam um ministério maravilhoso, algo tremendo para as nossas vidas, algo poderoso para a humanidade, mas não vive. Nosso mundo está cheio, as nossas igrejas estão cheias de pessoas doentes, que sabem onde está a cura, mas não querem a cura, porque a cura vai exigir você tomar remédio amargo. A cura vai exigir que você tome Jesus Cristo na sua vida e deixe Jesus Cristo dirigir a sua vida. E seguir a Jesus Cristo, queridos, nunca foi fácil e nunca será fácil. Certa vez chegaram para ele e falaram: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor estiver. E ele falou assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Servir a Jesus Cristo implica em pagar um preço. E se tem algo que nós não queremos pagar preço, é para seguir a Jesus. A pior desgraça que o diabo colocou dentro das igrejas evangélicas foi a incapacidade de nós sermos missionários. Hoje, quando se fala em missão na igreja, as igrejas sempre apresentam um relatório: nós sustentamos 10 missionários, um na África, um na Europa, um aqui, outro ali. Quando se fala em fazer missão, os conselhos das igrejas falam assim: não, nós precisamos então ter recursos para contratar um missionário para desenvolver o projeto missionário da igreja. Queridos, se você é um cristão, você tem que ser um missionário. Não é opção. Se você é um cristão, você tem que ser sal da terra e luz do mundo, e isso é fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Se você é um cristão, você tem que exalar o bom perfume de Cristo, e por causa da sua luz, por causa do seu testemunho, as pessoas que estão nas trevas têm que vir para Cristo. É impossível ser um cristão e não ser um missionário. É impossível ser um cristão e não dar um bom testemunho, a não ser que você seja um cristão nominal. Só tem nome de cristão, mas não tem vida de cristão. Agora, na igreja também nós encontramos cristãos que pagam o preço, que são fiéis, que leem a Bíblia e colocam a Bíblia em prática, que colocam o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, que confia na graça e na misericórdia de Deus, que olha para Jesus Cristo e por tudo que Ele fez há 2000 anos atrás, não apenas como uma história linda de alguém que veio e morreu por nós, mas olha para Cristo Jesus e vê nele um exemplo que deve ser seguido pela sua vida aqui no século 21. E eu pergunto: que tipo de cristão você é? O cristão nominal é aquele cristão que ele barra as pessoas que estão no mundo de vir para Jesus. Eles são a pedra de tropeço para as pessoas que estão no mundo. O cristão fiel não. É aquele cristão que atrai. Eu acho tremendo quando Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Porque se nós desligarmos todas as luzes aqui e deixarmos apenas uma luz, ela vai fazer a diferença. Apaga tudo aqui. Apaga tudo, por favor. Tudo.
Tudo, paga aqui também. Olha aqui. Nós temos algumas velas. Se desligássemos o telão, iríamos perceber que, por menor que sejam essas chamas que temos aqui, ainda assim, elas fariam uma grande diferença no ambiente como nós estamos aqui. Quando Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo, você deve promover a mudança no mundo. Quando Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo assim, você deve atrair as pessoas para essa luz. Porque se você estivesse perdido, no meio de um breu, no meio do nada, e visse ao longe a luz dessa vela, você iria para ela, porque ela atrairia a sua atenção. A luz, ela atrai a atenção dos insetos. Quem já morou na roça sabe o que eu estou falando. A luz faz a diferença. E Jesus diz assim, olha, você precisa iluminar o mundo onde você vive. Porque espiritualmente falando, nós vivemos no mundo em trevas. E a sua luz deve fazer a diferença. A sua luz deve promover a diferença. A sua luz deve atrair as pessoas para o caminho que você tem seguido. Pode ligar. Obrigado, gente. Isso é ser luz do mundo. Jesus diz assim, se o sal perder o sabor, ele não presta para mais nada. A não ser para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Queridos, Jesus Cristo, para ser uma verdade que liberta a sua vida, você precisa crer em Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo não é apenas professar uma fé. Quem aqui crê em Jesus? Você crê em Jesus? Jesus diz assim, fazes bem, os demônios também creem e tremem. Não faz a menor diferença você dizer que crer em Jesus. Em outra passagem ele diz assim, pelos frutos vos conhecereis. Colhe banana de mangueira? Sim ou não? Colhe figo de oliveira? Sim ou não? Não. Então é impossível alguém ser cristão e não dar um bom testemunho de Cristo. Se não dá um bom testemunho de Cristo, ele é tudo menos cristão. Dura palavra, irmãos, mas real. Se você veio cego para esse culto hoje, você pode até não mudar de vida. Você pode até voltar para casa sem crer em Jesus Cristo. Mas você vai voltar sabendo que é a verdade. Para que Jesus Cristo seja a verdade que liberta em sua vida, você precisa permanecer. Perceba que Jesus Cristo aqui, versículo 31, ele separa as pessoas que creram, e ele traz uma palavra para as pessoas que creram, depois ele diz, se é uma condicional, vós permanecerdes na minha palavra. E o que significa permanecer na minha palavra? Hoje em dia a Bíblia Sagrada, ela se tornou motivo de discussão, de debate. Que teologia? Se é arminiana, se é calvinista, se é luterana, qual é a linha teológica? De qual igreja que é? É pentecostal? É neopentecostal? Queridos, conversa fiada, nada disso faz a diferença se você não estiver disposto a colocar em prática os mandamentos de Deus. E a palavra de Deus, ela não foi escrita para trazer alegria, ela não foi escrita para confortar nosso coração. A palavra de Deus foi escrita para nos anunciar o evangelho da salvação que nos tira do fogo do inferno e nos leva à presença de Deus. Amém? Amém. Queridos, não tente encontrar na Bíblia algo que venha te fazer se sentir bem. Esse não é o propósito da Bíblia. Uns tempos atrás, surgiu um negócio que eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram em casa, se não tiverem. Caixinha de promessa. Quem tem caixinha de promessa em casa aí não precisa levantar a mão. Sabe o que é caixinha de promessa? Manipulação da Bíblia em favor do coração humano. Por quê? Cada
papelzinho daquele da caixinha de promessa tem um versículo. E aí a gente chega ali no dia, estou desanimado hoje meu dia foi tenso, eu vou ver o que a Bíblia vai me dizer. Aí abre um textinho daquele, um versículozinho daquele. Não sei se já aconteceu com você, de você abrir, levantar, e o versículo falar assim, maldito serás. Você coloca ele de volta, não, vou pegar outro, né? O Senhor é meu pastor e nada... Deus está falando comigo. Tá, não, é mentira. Texto fora de contexto é pretexto. Se você quer um pretexto para se sentir bem, então abra a Bíblia, aponta o dedo lá e fala assim, vou ver o que Deus está falando. O que mais acontece na nossa geração de cristãos é a manipulação da Bíblia em favor, em detrimento do que Deus quer, mas em favor do que o ser humano quer ouvir. Às vezes o que Deus quer te falar não é o que você quer ouvir. Ou às vezes o que você quer ouvir não é o que Deus tem para te falar, queridos. Porque Deus está pouco preocupado se o que Ele vai falar vai te agradar ou não. Deus está pouco preocupado se o que Ele vai falar na sua palavra vai te fazer se sentir bem ou não. Deus está pouco preocupado se a sua palavra vai te trazer conforto ou não. Deus está pouco preocupado se na sua palavra haverá algum texto que vai te dar ânimo financeiro. Mas Deus está muito preocupado em você se converter a Jesus Cristo e ter a sua alma livre do fogo do inferno. Permanecer na palavra de Cristo significa colocar os ensinamentos de Deus em prática. E quando você coloca os ensinamentos de Deus em prática na sua vida, há necessariamente uma transformação. Apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos. Quando ele diz assim, olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa é a mesma palavra no português para metamorfose. É impossível ser um cristão e não passar pela transformação que o Evangelho nos promove. Porque se converter a Jesus Cristo significa você estar andando em um caminho. Se converte a Jesus, você vira totalmente, deixa de andar no caminho do mundo e agora começa a andar para Cristo. Permanecer na palavra significa você ler a palavra, independente da situação, do momento você ficar na palavra. O Evangelho não será aberto apenas para confortar o seu coração, mas você ler a Bíblia e colocar a Bíblia em prática no seu dia a dia, ser um manual para você tratar sua esposa, o seu marido, os seus filhos, para você adorar a Deus, para você trabalhar com o seu patrão com o funcionário. É um manual de Deus para a nossa existência nessa terra, enquanto caminhamos para Nova Jerusalém. Queridos, para Jesus Cristo ter a verdade que liberta na sua vida, você precisa permanecer na palavra de Deus. O problema é que a nossa geração é uma geração que não lê a Bíblia. E me permita aqui dizer que eu acredito que 70% de vocês que aqui estão não separam um tempo durante a semana para abrir as Escrituras, ler e meditar. Você vai me dizer que não tem tempo? Você vai me dizer que falta tempo, você vai me dizer que tem uma agenda cheia demais, você vai me dizer que tem um monte, você vai me dar um monte de desculpa. E é por isso que Jesus Cristo disse que no juízo final, lá em Mateus capítulo 25, ele diz, os que estiverem à sua esquerda vão dar desculpa, vão falar, Senhor, a gente estava na igreja, a gente profetizava em teu nome, a gente fazia milagres. E ele vai dizer, eu não vos conheço. Precisamos voltar às Escrituras. Você precisa ser um cristão que viva e que permaneça na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é pecado, então é pecado, não se negocia. Se a palavra de Deus diz que está errado, está errado. Se a palavra de Deus diz que esse é o caminho, é esse que é o caminho. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você acha. Queridos, as pessoas gostam muito de ouvir aquilo que lhes agrada. Isso é natural do ser humano. A gente quer sempre ouvir aquilo que faz bem para nós. Não é verdade?
Quando você está ali no velório, o que as pessoas, muitas vezes, da própria família do defunto que está ali, fala? Sempre bem. Por quê? Porque é isso que as pessoas esperam que eles falem mesmo. Ninguém fala assim, morreu tarde. Já não foi sem tempo. Valia nada isso aqui, ó. Por quê? Porque é antiético. Ninguém vai falar isso. A pessoa no coração, ela tem sentimento. Ela fala assim, nossa, coitado. Foi um bom homem. Era uma pessoa tão bondosa. Morreu cedo. Porque isso é ético. A pessoa pode até estar pensando o contrário, mas ela vai falar isso porque é isso que as pessoas querem ouvir. Pastor que tem sucesso hoje é pastor que fala o que o povo quer ouvir. É pastor que prega para a multidão, não estou dizendo todos. Mas hoje, por que as músicas gospel hoje faz sucesso? Porque não são músicas que adoram a Deus, são músicas que afaga a igreja. Você vai ganhar, você vai ter, você vai receber, você é o espelho, você é isso, você é aquilo. Mas grava uma música, vai lá, 10 cents, grava uma música lá que fala assim, você é um chão, você é um crápula, você é um nada, você é um zero à esquerda, você precisa de Jesus Cristo, caso contrário você vai morrer como um rato e vai para o inferno. Vai ter uma curtida sua. Mas nenhuma. Porque não é o que o povo quer ouvir. Esses dias eu estava falando com um colega meu sobre aposentadoria pastoral. Falei para ele, rapaz, eu tenho dó desses meninos que estão indo para o seminário agora. Porque se hoje nós já vivemos uma geração em que as pessoas não querem ouvir o que Deus tem para falar, mas querem ouvir apenas aquilo que afaga os seus corações, imagina daqui a 10, 15 anos. Não é fácil ser pastor em uma geração ensimesmada, em uma geração que vive sustentada pelos seus próprios complexos e necessidades de serem agradadas. Jesus diz assim, olha, se você quiser ser liberto, você precisa se converter a mim, crer em Jesus Cristo, e precisa permanecer na minha palavra, precisa permanecer na Bíblia Sagrada, andar nos caminhos do Senhor. É por isso que a igreja cristã, ela está sofrendo uma degradação grandiosa no mundo inteiro. Estava ouvindo a mensagem do Hernandes Dias Lopes, ele falando, onde nasceu a igreja cristã, não existe mais igreja cristã. Onde foi o berço da reforma, você vai lá e não encontra mais igrejas. As igrejas que ainda estão de pé na Europa, no Reino Unido, na Alemanha, são igrejas frequentadas por imigrantes. Porque as igrejas deixaram de ir, as pessoas deixaram de ir à igreja para ser igreja. Passaram a ir para um clube. As pessoas não querem mais estarem ali para mudar de vida, elas querem apenas sair alegres, felizes, levitando de dentro da igreja. E se tem uma coisa que pesa, é permanecer na palavra de Deus. Porque permanecer na palavra de Deus significa deixar de fazer o que você quer e fazer o que Deus quer. E isso não é fácil. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, o que você quer não interessa. Se você quer a salvação e se você quer a libertação em Cristo Jesus, deixe de fazer o que você quer e faça o que a Bíblia diz. Terceiro e último lugar, para que Jesus Cristo seja a verdade que liberta na sua vida, finalzinho do versículo 31. Sereis verdadeiramente meus discípulos. E aqui Jesus Cristo, ele nos traz uma palavra que ela tem muito peso no que diz respeito ao seu significado. Porque o discípulo, ele não discute com o mestre. O discípulo aprende com o mestre. O discípulo ele não questiona o mestre. O discípulo obedece. O discípulo, ele não tenta encontrar atalhos na sua caminhada, mas ele segue os passos do seu mestre. O discípulo, ele se veste como seu mestre.
O discípulo, ele fala como seu mestre. O discípulo, ele se assenta à mesa como seu mestre. Quando Jesus estava preso, a mulher chegou para Pedro e falou assim: olha, você é um deles, porque o seu jeito de falar é igual deles. O discípulo fala igual ao seu mestre. E Jesus diz assim: olha, é impossível você viver uma vida de libertação se você não se tornar como eu. Se você não se tornar um discípulo. E quando fala se tornar um discípulo, querido, não é você entrar no seu gueto dizendo assim: eu sou discípulo de Jesus e eu vou me esconder dentro da minha caverna. É por onde você passar as pessoas reconhecerem você como um discípulo de Jesus. E aí quando nós olhamos para dentro de nós, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o que precisa mudar em nós para realmente sermos identificados como discípulo de Jesus. As nossas festas se parecem mais com festas cristãs ou com festas mundanas? As nossas roupas se identificam mais com cristãos ou com os mundanos? Acho que eu já contei aqui uma vez, mas numa igreja que eu pastoreei, eu tive que tomar uma decisão que eu nunca tinha tomado na vida, não sei se algum pastor já tomou na vida, que foi de proibir as mulheres de irem à igreja com saia acima do joelho. Proibi, falei, não entra na igreja mais com saia acima do joelho. Mas quando eu tomei essa decisão, queridos, algumas irmãs não estavam indo com saia no joelho, não. Estavam vindo com saia a um palmo abaixo da cintura. E a infeliz ainda sentava na frente. E cada cruzada de perna eu tinha que olhar para o outro lado, porque era inevitável. Com a visão periférica, você via que ela estava mostrando a roupa que ela estava usando por baixo da saia. Falei, pelo amor de Deus, gente. E ela ficou brava comigo. Depois que saí da igreja, eu falei, então que saia, ou então muda de vida. Um outro rapaz disse para mim, saía da igreja, e ele frequentava a igreja, e ele tinha o hábito, e a mãe dele me falou isso, de ir para um lugar onde fazia striptease. Eu falei, meu irmão, você faz isso? Ele falou, não. Eu falei, a tua mãe me falou, ela está mentindo. Eu falei, eu acredito na tua mãe que tem 70 anos, não acredito em você, meu filho. Larga o que você está fazendo, você vai ficar no banco, não faz mais, até você mudar de vida. Ele chegou para mim um dia, depois de 2 meses, e falou assim, pastor, eu não sou crente de ficar no banco, não. Ou o senhor me deixa trabalhar, ou eu saio da igreja. Eu falei, vá com Deus. Vá com Deus. Ele falou para mim, a igreja Casa de Davi está me chamando. Eu falei, então vá com Deus. Agora, para ficar aqui e ter ministério, você precisa mudar de vida. O problema, queridos, é que as pessoas querem estar na igreja, mas não querem seguir Jesus. E aí nós vemos esse cristianismo fragmentado e completamente sujo pelo mundo e pelo pecado atual em que nós estamos vivendo. Um cristianismo que está faltando o poder de Deus, e não é porque Deus não tem poder, não. É porque a igreja está mergulhada no pecado. É porque a gente chega na igreja e canta no domingo à noite, e durante a semana é maldição em cima de maldição que sai da boca dos cristãos. Eu pergunto, você é um verdadeiro discípulo de Jesus? É uma pergunta para você responder para si mesmo. Para você ter Jesus Cristo como uma verdade que liberta na sua vida, você precisa crer em Jesus Cristo, precisa permanecer em Jesus, na palavra de Cristo, e você precisa ser verdadeiramente seu discípulo. E aí no versículo 32 ele diz, e conhecereis a verdade vai te libertar. Essa verdade é Jesus Cristo. Mas mesmo depois de se converterem, mesmo depois de ouvirem Jesus, mesmo depois de dialogarem com Jesus, eles viram e falam assim, ué, mas eu não sou escravo nada, não preciso de libertação não, ué. Falou igual um mineiro, ué, eu não preciso não, ué. Eu não sou escravo de nada, Jesus, então estou de boa. Pior doente é aquele que não reconhece a sua enfermidade. O pior cego é aquele que não quer enxergar.
Pior cristão é aquele que finge de ser cristão, mas não crê em Jesus, não permanece na sua palavra e não é discípulo de Jesus. Que tipo de cristão você é? Jesus Cristo pode ser a verdade que te liberta. Não depende do que Ele fez, Ele já fez na cruz por você. Ele deixou sua palavra para você. Depende de você. Crê em Jesus Cristo, permaneça na sua palavra e se torne um verdadeiro discípulo de Jesus. Caso contrário, você só vai ser mais um entre milhares cristão nominal. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você.